Método da Unidade de Esforço, UEP, equipe, Thaís Amorim Santino e Ali Cordeiro de Souza. O método. De acordo com Bournier, o método teve sua origem na França, através do engenheiro Georges Perrin, que criou um método de cálculo e alocação de custos para o controle de gestão, e o chamou de GP. Porém, com a morte do engenheiro, este método caiu no esquecimento. Franz Aloha, discípulo de Perrin, modificou o método do GP e criou o método UEP, e veio ao Brasil no início dos anos 60. O método UEP baseia-se em unificar a empresa por um só produto. Stark menciona que o objetivo deste método é transformar uma empresa produtora de vários bens em uma empresa monoprodutora e, assim, simplificar o controle físico e o controle financeiro. Mas para que isso aconteça, a empresa tem que encontrar o produto base, que passará pela maior parte da produção, tornando-se a medida usada para a definição dos custos e para os outros produtos. O método UEP se preocupa com a transformação dos custos de produção. Custos de transformação são reconhecidos como custos de conversão ou custos de agregação e representam o esforço agregado pela empresa na obtenção do produto. O sistema UEP é usado em grandes, médias e pequenas empresas em todo o país, pois nas grandes empresas são essenciais o gerenciamento e o controle, os quais, na maioria das vezes, necessitam de inúmeras pessoas, tornando assim o sistema lento e inchado. O sistema permite à empresa fabricante de milhares de produtos obter seus custos com mais rapidez e precisão. O método das UEPs significa a atividade de medição de produção, pois produtos diferentes serão contabilizados por um único parâmetro, permitindo que se tenha um valor global e sintético das atividades da empresa. As UEPs definem uma unidade de medida comum para o conjunto de atividades desenvolvidas pela estrutura produtiva da empresa, o qual define um padrão físico que descreve o trabalho realizado por uma fábrica. Etapas para a implantação do método UEP. Para a implantação do método, são necessárias 5 etapas, que são elas: divisão da fábrica em postos operativos, determinação dos fotoíndices, escolha do produto base, cálculo dos potenciais produtivos e determinação das equivalentes dos produtos. Divisão da fábrica em postos operativos. Como já foi dito anteriormente, o método UEP tem o objetivo de calcular o custo de transformação de cada produto. Para implementar o método, é necessário conhecer todo o processo produtivo da empresa. A fábrica é dividida em postos operacionais, que são todas as operações de fabricação, inclusive as operações manuais, transporte, retrabalhos, qualidade, etc. Abreviadamente, os postos operacionais são chamados de POs. Estes postos podem ser apenas uma máquina ou até um posto de trabalho. E uma mesma máquina também pode comportar 2 ou mais postos operativos, caso as operações efetuadas nos produtos sejam significativamente diferentes. Da mesma maneira, um posto operativo pode englobar 2 ou mais máquinas se as operações nos produtos forem praticamente homogêneas. Esta fase é muito importante para o sucesso da implantação do método,
Por isso, os postos operativos devem ser elencados e codificados com precisão. Determinação dos fotoíndices. Nesta segunda etapa, será efetuado o cálculo dos índices dos custos e, como em todas as etapas, as transformações devem ser muito precisas para não distorcer o resultado final. Ele define os custos horários dos postos operativos. Para cada posto operativo, calcula-se os custos de valor hora de seus esforços de produção unitários e, assim, fixam-se estes esforços em custos-valores dividido por hora, denominados de fotoíndice do posto operativo ou simplesmente FIPO, todos eles em um determinado instante de tempo. Os índices de custos são calculados através do consumo de materiais dos postos de trabalho. Os principais itens de custo de transformação, ou seja, dos esforços, considerados para o cálculo dos FIPOs, são mão de obra direta, que é o valor do salário bruto, contendo adicionais de periculosidade, insalubridade e adicional noturno, quando houver. A supervisão, no caso, são supervisores, mestres, contramestres, encarregados, etc., atribuídos às operações conforme o grau de atenção despendido durante o processo de fabricação. Terceiro, encargos sociais, que são todos os encargos sociais pagos pela empresa, que são regidos por lei, mais os benefícios que a empresa concede, como auxílio médico, auxílio alimentação, vale transporte, entre outros, né? A amortização técnica. As regras fiscais determinam que uma máquina deve ter depreciação em 10 anos. No caso de utilização em um turno, sendo seu valor calculado através do patrimônio. Mas, para o cálculo dos esforços, não deverão ser utilizadas essas informações. O valor de cada equipamento deve ser baseado em seu custo de aquisição atual e seu tempo de vida. Deve ser a vida útil total prevista para cada equipamento. Material de consumo específico. São os materiais que cada equipamento ou operação manual utiliza durante o processo, como, por exemplo, lixas, brocas, óleos, facas, enfim, vários eles. As peças de manutenção são as peças gastas em cada equipamento para a realização da manutenção. A energia elétrica também, que são os gastos com energia elétrica em cada equipamento, calculado de acordo com o seu consumo específico em quilowatt. A manutenção em si, que é o valor gasto pelo departamento inteiro de manutenção, atribuído aos postos operacionais, de acordo com as horas consumidas deste departamento. E as utilidades, que são os gastos realizados por equipamentos que não transformam as matérias-primas, mas ajudam os POs a transformá-las. Estes gastos serão atribuídos aos postos que a consomem e não ao próprio setor. Temos como exemplo os compressores, os equipamentos de geração de frio, caldeiras, entre outros. Essa mensuração ela proporciona uma estimativa das relações entre os potenciais produtivos. A mensuração direta dos esforços de produção seria muito difícil, senão impossível. Por isso que o método UEP trabalha com a relação entre os esforços e, para determinar essas relações, utiliza as informações dos custos mais relevantes para cada posto operativo, ou seja, em cada atividade,
conseguindo chegar num custo por hora em cada posto operativo. Esses valores são calculados com a ajuda da engenharia, com as quantidades utilizadas em cada PO. Escolha do produto base. O produto base representa os produtos da empresa no que diz respeito a como os postos operativos estão sendo utilizados. Esta etapa, ela consiste em calcular o FIPB, que é o fotoíndice do produto base. Para isso, deve ser escolhido o produto base que será um único produto que representará os demais. Este produto pode até ser fictício ou um mix de vários produtos, mas ele deve representar a estrutura produtiva da empresa, isto é, deverá passar por todos ou pelo menos pelos principais postos operativos da empresa. Uma alternativa é empregar os tempos médios de passagem dos produtos pelos POs, como produto base. O produto base é que definirá a estabilidade das UEPs, ou seja, ele será o responsável pela absorção das variações nos custos de transformação ao longo do tempo. Com os tempos de passagem do produto base pelos postos operativos e dos fotoíndices de cada posto operativo já calculado, deve-se multiplicar cada tempo de passagem de cada PO por cada FIPO. Então, calcula-se o custo do produto base, que é denominado de FIPB, e servirá de base comparativa para se determinar as relações desejadas. O valor encontrado para o produto base equivale a uma unidade de esforço de produção, ou seja, uma UEP, ou a um múltiplo desse valor, caso seja mais conveniente. Cálculo dos potenciais produtivos. Nesta etapa, parte-se para a obtenção das UEP por hora dos postos operativos. Isto será feito dividindo-se os fotoíndices, os FIPOs, de cada posto operativo pelo índice de base, que é o FIPB, gerando a UEP por hora de cada posto operativo. Determinação dos equivalentes dos produtos. Ao passarem pelos postos operativos, os produtos absorvem os esforços de produção de acordo com o tempo de passagem. Assim, se um posto operativo possui capacidade de 50 UEP por hora e um dado produto depende de 0,1 hora nesse posto, então ela absorve 5 UEPs na operação em questão. Finalmente, o valor em UEPs de um produto ou peça é calculado através de um somatório que corresponde à multiplicação das UEPs horas dos postos operativos pelos respectivos tempos em que o produto ou peça considerada permanece nestes postos. Para tanto, é necessário o conhecimento dos tempos de processamento de todos os produtos em cada uma de suas operações. Este procedimento, sendo aplicado em todos os produtos da empresa, você consegue obter todas as informações da etapa de implantação do método UEP. Operacionalização. Dentre as eventuais aplicações do método UEP, tem-se a mensuração da quantidade produzida, o cálculo dos custos de transformação e as medidas de desempenho. A mensuração da quantidade produzida é quando a produção da empresa em UEP é encontrada multiplicando-se as quantidades produzidas em cada produto pelos respectivos equivalentes. O cálculo dos custos de transformação é encontrado assim.
Divide-se os custos de transformação pelo período da produção. Em seguida, obtém-se o valor unitário da unidade de esforço de produção neste período em real por UEP. Assim sendo, se forem produzidas 5.250 UEPs no período e os custos de transformações forem R$ 105.000, por exemplo, o custo unitário nesse período será de R$ 20, pois 105.000 dividido por 5.250 dá os respectivos 20. As medidas de desempenho. O método UEP utiliza 3 indicadores de desempenho: eficiência, eficácia e produtividade. A eficiência é encontrada através da seguinte fórmula: a produção real dividida pela capacidade normal. A eficácia é a razão entre a produção real e a capacidade utilizada, e a produtividade é a razão entre a produção real e as horas trabalhadas. As vantagens do método. Para Bornier, a grande vantagem do método é a sua simplicidade para se operacionalizar. Uma vez que conhecidos os seus potenciais de produção, os equivalentes de UEPs, os cálculos de alocação de custos e seus índices de desempenho, fazem com que os resultados sejam mais fáceis e rápidos de serem alcançados. Bornier também fala das medidas físicas que tornam muito mais simples e fáceis a utilização dos índices de desempenho, por estes serem uma medida física. Sendo assim, transmitem informações mais claras e não requerem muita interpretação. Outra vantagem relacionada é proporcionar uma rápida melhoria dos lucros, pois a UEP permite identificar, dentro de sua estrutura de custos, quanto representa cada posto operativo no custo total, ou seja, qual a operação que mais onera o produto, proporcionando à empresa a analisar e a trabalhar os postos operativos, os quais têm mais relevância no custo de produto, obtendo com isso uma melhor eficácia na redução de custos e uma melhoria em sua rentabilidade. Quando se trabalha em um mercado com muitas oscilações, existe a necessidade de produzir e vender para cobrir os custos que são fixos. Com isso, a UEP identifica com facilidade a informação de quanto se necessita para produzir e o custo que pode ser aplicado para manter o ponto de equilíbrio. A UEP facilita o estudo de combinações de vendas de mix de produtos, ou seja, uma alternativa de efetuar uma venda com o maior lucro possível. Com relação às desvantagens, temos os seguintes: não controlar os desperdícios, não identificar as melhorias e não acompanhar as despesas estruturais. O método UEP não fornece o valor do desperdício, sendo o principal fator é que ela trabalha com o custo total do posto operativo, o qual não detalha os custos das atividades auxiliares, sendo que os custos são jogados nos postos operativos. Com isso, perde-se o controle do desperdício. Uma das desvantagens destacadas por diversos autores é com relação à identificação de melhorias, pelo fato das operações de produção ser alteradas ou mesmo descartadas. Quando eliminadas do processo de produção, teriam que ser revistos os parâmetros utilizados, pois assim não captam mais a melhoria alcançada. Sendo assim, Bornier diz que em um ambiente com constante melhoria, exige-se sempre uma permanente revisão dos cálculos daquele método utilizado. Desta mesma maneira, o método tem uma deficiência quanto na análise das despesas de estrutura, por estas não fazerem parte diretamente do processo produtivo, pois são rateadas nos postos operativos e desta forma o sistema não tem uma percepção rápida. Exemplo numérico simplificado. Implantação.
Primeiramente, deve-se feita a divisão da empresa em postos operativos. A empresa JB, ela fabrica 4 produtos. A fábrica está dividida em 4 postos operativos: PO1, PO2, PO3 e PO4. Vai-se então para a determinação dos fotoíndices, que tem como itens de custos a mão de obra direta, a mão de obra indireta, depreciação, manutenção, material de consumo, energia elétrica e utilidades. Está aí o quadro mostrando os fotoíndices. Depois, faz a escolha do produto base. Os tempos despendidos nos postos pelos 4 produtos. Aí é mostrado qual o tempo que cada passa. Tomamos como exemplo o produto 4. E o custo base desse produto fica sendo R$ 5,00, pois 0,01 vezes 35, que foi o valor total do fotoíndice que vimos no quadro passado, mais 0,11 vezes 30, mais 0,01 vezes 70, mais 0,01 vezes 65. Esse somatório dá os R$ 5,00, que é o custo do produto base. O cálculo dos potenciais produtivos. Para encontrá-lo, divide-se o fotoíndice dos postos operativos pelo custo-benefício, custo base. Então, obtém-se os potenciais produtivos dos postos operativos de 1 a 4. Como vemos aqui, 35 dividido por 5, 7. No posto operativo 2, 30 dividido por 5, 6. E assim por diante. Determinação das equivalentes dos produtos. O equivalente do produto é a multiplicação do tempo de passagem em cada posto operativo pelo potencial produtivo do posto operativo. Tomamos como exemplo o produto 1. Então, a equivalente do produto P1 é R$ 2,35, pois você vendo o tempo gasto por ele, né, pelo produto que foi dado no produto base, vezes o valor encontrado do potencial produtivo. Então, você vai fazendo a multiplicação: 0,03 vezes 7, mais 0,2 vezes 6, e assim por diante. A operacionalização. Vamos tomar como exemplo os dados de 2 meses, de novembro e dezembro de 2010. Então, a produção em unidades físicas em UEPs da empresa JB fica como mostrado no quadro a seguir. O custo de transformação nesses 2 meses foi R$ 597.600 para novembro e R$ 649.740 para dezembro. Podemos ver aqui um exemplo que o custo da UEP em novembro foi R$ 100 e o custo da UEP em dezembro foi R$ 105. Os índices de eficiência, eficácia e produtividade em novembro e dezembro está sendo mostrado nessa tabela aqui. Está mostrado todos os postos operativos em todos os 2 meses.